O Alexandre Soares Martins, ele se mostrava uma pessoa inofensiva. Minha mãe, quando conheceu a mãe dele, que minha mãe se assustou, porque ela parecia cafetina. E a mamãe falou assim, olha, termina esse namoro com esse Alexander, porque ele está te enganando. Porque com uma mãe dessa, ele não pode ter essa educação. Ele não pode ser esse rapaz inofensivo. Tendo uma mãe como essa. Termina, Ana, porque ele tá te enganando. Mas ele tinha enganado a mamãe. A mamãe se enganou com ele. Parecia um rapaz muito simples e muito inofensivo. Só usava camisa de malha branca, calça jeans e tênis. Muito inofensivo. Ele insistiu para eu ir na casa dele, lá no Barreto. Eu não queria ir, sabe? Porque eu já tinha ido lá na festa tropical, e aquele lugar horroroso, que é o Barreto. Eu não passo ali de jeito nenhum, só passava de ônibus para ir para o Alcântara, pela Dr. Martin, né? Sempre detestei Barreto e Fonseca. Aí o que acontece? Eu não queria ir na casa dele, conhecer os pais dele, nada, né? Parente não. Olha, mas custou para ele conseguir. Teve um dia que ele aborrecido falou, poxa, você não vai conhecer meus parentes, aquela coisa, todo mundo quer te conhecer, quer te ver. Aí me sensibilizou aquilo e eu fui. Aí quando eu chego, Neide está dentro de uma piscina Tony, com um monte de criança. Neide era bem gordinha, nada a ver, porque é gordinha. Mas eu só frequentava clube, estava com 20 e poucos anos, e só tinha frequentado piscina no João Forte, que tinham duas grandes, uma grande e uma pequena, e o clube do Canto do Rio, e praia. Eu não sabia que pessoas adultas entravam em Tony, piscina Tony. Sabe, achei aquilo assim um pouco ridículo. Hoje até admito a situação, mas na época não. Aí eu achei assim um pouco estranho, me soou estranha aquela imagem dela nadando dentro da piscina, Tony. Aí ele fui conhecer eles assim, nesse dia, dessa forma. Aí, tudo bem, aí acho que eles estavam fazendo uma comemoração, alguma coisa, né, para me receber. Tinham vários parentes e tal, dele, tia dele, todo mundo lá. Aí a gente, num desses momentos, a gente estava conversando na frente da casa da avó dele, né, que era doente, acamada, Neide, que era enfermeira dela. Aí a gente falava um monte de coisa, de bagulho, sabe, de coisas assim muito mal organizadas na varanda, e eu sou muito organizada, eu pego tudo, organizo tudo, limpo tudo, faço, sempre foi assim. Aí eu tava ali conversando com ele, meio daquelas coisas todas bagunçadas, né? Aí ele chegou pra mim e falou assim, eu tô construindo esse barco com meu pai. Eu falei, construir um barco? Porque eu imaginava que fazer barco fosse uma coisa muito difícil, a não ser canoa de índio, que você vai lá, pega a árvore, corta no meio, raspa no meio e bota pra jangada, né? Mas, assim, fora isso, barco é uma coisa complexa, não é uma coisa de outro mundo, mas é uma coisa complexa. Precisa de uma fábrica, alguma coisa assim, né? Eu não vi estrutura para construção de barco ali. E o barco estava sendo construído ali porque a estrutura estava ali, né? Porque é difícil você transportar um barco. Eu vejo eles fazem uns navios e depois para jogar ele no mar é um problema. É uma situação, vi vários vídeos sobre isso, até recomendo, é bem legal assistir esses vídeos. Eles constroem os navios transatlânticos e depois para colocar ali no mar tem toda uma situação, toda uma estratégia, né? E que às vezes não dá certo. Não dá certo, causa acidentes. E eu, sem ter visto esses vídeos, mas com a lógica e a inteligência minha natural, eu observei que ali no redor só tinha bagulho, mas não tinha estrutura para fazer um barco, uns maquinários, né? E faria o barco da varanda. Aí ele falou essas palavras, diante de Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e da minha santidade. Antes de ser concebida no ventre da minha mãe, já era a santidade minha, já existia. E só vem se perpetuando.
Diante disso, eu digo para vocês, ele falou para mim assim, eu tô construindo esse barco aqui com meu pai. Aí eu falei, construindo um barco? Eu nem identifiquei que era um barco direito, porque tava ainda, sabe? Isso aqui é um barco, tô construindo com meu pai. Eu falei, ah, tá, que coisa estranha, diferente, nunca tinha ouvido falar disso, de construir barco em casa. Ah, nós resolvemos, fomos com meu pai, querendo construir esse barco, e tá fazendo esse barco aqui comigo. Falei, ah, legal, vocês pescam? Vocês... meu pai gosta dessas coisas de pesca. Aí depois disseram que o pai dele era pedreiro, mestre de obra, sei lá. Mas a primeira coisa que eles disseram para mim é que eles eram pescadores, né? Mas dentro de um âmbito de uma segunda opção de trabalho, porque o Alex trabalhava como encarregado, né? Mas eles faziam pesca. Seu Zé Carlos é o nome do pai dele. Foi assim, mas eu era difícil sei lá. Aí eles notaram que eu não queria voltar mais lá, né? Ah, porque eu tava muito bem no condomínio que eu morava, era muito bom, tinha muitos amigos lá, todos falsos, mas me tratavam muito bem, entendeu? Na época, porque eles tinham que ser falsos comigo, né? Então me tratava muito bem, aquela coisa toda, e eu também tratava eles bem, e os passeios muito bons, então não tinha nenhum interesse no Barreto, nenhum. E ai, que no Barreto nunca teve nada, né? Desculpa a população do Barreto, não é a crítica à população, é uma crítica ao poder político, público, não sei, tem alguma coisa de errado naquele Barreto, o lugar é muito feio. Aí, o que acontece? Que as pessoas tendem a gente está falando a verdade, uma localidade que não é boa, né? As pessoas tomam para si. Elas tinham que exigir dos governos que tivesse mais atenção para aquele lugar. Esse é o certo, não ficar aborrecido comigo. E aí, o que acontece?